essa aula aí, não perder tempo. Bem isso, Luiz, é tudo de uma vez só. Primeiro dia pós-quarentena eu vou usar tudo de uma vez só. Casaco a short, sabe, assim, fazer uma mistura. E fora a maquiagem, né, vai ter brilho até, já que eu não posso usar brilho, vai ficar dentro de casa com brilho, é muito estranho. Pessoal, seguinte, ó, na aula passada vocês compartilharam aí as ideias de vocês, falaram, achei que foi bem bacana, né, nas duas últimas, então vamos continuar com esse lance aí. Então vocês falem quando vocês quiserem, abram o microfone, me ajuda aí, não me deixa ficar aqui sozinha, porque é mó tédio ó, da aula EAD, eu não consigo ver vocês, falar com vocês, dar uma ajuda aí, porque não é fácil, nem para quem assiste, nem para quem dá, tá? Podem ter certeza disso. Turma, é o seguinte, eu vou começar a compartilhar com vocês o tema da aula de hoje. Eu falei para vocês que a gente ia falar de filosofia e literatura. Sei que... Quem que dá literatura para vocês é o Dylan? É o Marquinhos. Ah, o Marquinhos, bacana. Então, o Marquinhos manja bastante de filosofia também, né? A gente discute bastante, assim. Ele sempre fala, tal filósofo é muito machadiano. Não, erro dele, ele mal sabe que o filósofo vem bem antes de Machado de Assis, mas tudo bem. Tá dando modernismo, não é isso? Turma, ajuda eu aí, vai. Marquinhos tá dando modernismo? Já passou por modernismo, ainda não chegou? Já passou, mas ele já deu. Beleza, Rayane, valeu. Então, no modernismo, a gente vai falar um pouquinho de um período aí que vocês vão ver que tem muita influência da filosofia, principalmente Romário é foda. Pior que parece, tá? Marquinhos parece mesmo. O existencialismo vai influenciar direto na literatura, principalmente Fernando Pessoa e seus heteronônimos, principalmente Roberto Caeiro aí, tem muito de existencialismo na filosofia, na literatura deles, né? E quem influencia é o Kierkegaard, que a gente viu na aula passada, ele que começa com esse movimento existencialista, aí depois vão surgir outros dois importantes aí, que é o Heidegger, que embora não se considere existencialista, mas tem muito de existencialismo na filosofia dele, a gente vai falar dele na próxima aula, e o Sartre, que é o auge do existencialismo, é o mais conhecido, e também a Simone de Beauvoir. Então, o Kierkegaard, embora ele esteja ali no século XIX, vai influenciar diretamente o século XX, tanto na filosofia como na literatura. Então, a gente vai falar do Camus, tá? Que é da literatura, não é da filosofia, mas tentar perceber essa influência do existencialismo de Kierkegaard na literatura do Camus, tá? Alguém já leu alguma coisa do Camus? Albert Camus? Mito de Sísifo, O Estrangeiro, terceiro ano? Ninguém fala comigo, ninguém leu nada deles? Bom, se vocês não leram aí, fala, Luísa. Eu ia falar que não. Ok, o Lucas também não. Então, se vocês não leram, eu coloquei inteirinho lá o Mito de Sísifo para vocês, estava no domínio público, então eu coloquei ele inteiro, tá em PDF. Sei que vocês estão sem tempo agora, estão estudando pra caramba, baixa o PDF, deixa aí no canto, quando você não tiver nada para fazer, dá uma lida no Mito de Sísifo, que é bem bacana, tá? Acho interessante ali. Então, quem foi o Camus? O que ele vai escrever? O que ele fala lá no Mito de Sísifo? A gente vai ver agora. Ele é um escritor aí que está entre 1913 e 1960, ele morre muito cedo, tá? Ele morre num acidente, ele morre bem cedo, e ele vai pensar um pouco a questão do absurdo da vida, assim, como que a vida humana é fantástica, né? A gente sempre faz as coisas projetando para o futuro, mas o único futuro que a gente sabe é a morte, assim, a gente é um ser que caminha a morte todos os dias, né, da nossa vida. E esses projetos do futuro nunca garantem nada que eles vão realmente existir. E mesmo assim a gente cria certa angústia aí pensando sempre no futuro e não vive o presente. Então ele mostra isso bem claro ali no Mito de Sísifo, tá? E ele vai para isso usar aí a filosofia de Kierkegaard. Então, embora o Camus ele é um escritor e não um filósofo, tá? Ele é um argelino, só que ele vive na França, conhecido por incluir reflexões filosóficas em seus trabalhos. E ele fala que se você quiser filosofar, escreva romances, né? E, na verdade, nada melhor do que um bom romance na nossa vida para a gente colocar questões existencialistas. O que eu estou fazendo aqui agora? Por que minha vida é desse jeito? Então, são questões existencialistas. Tanto quanto a gente pensa no romance, como a gente escreve com romance. Afinal, o amor de si, o amor ao próximo, traz sempre questões existencialistas.
Ele se tornou um conhecido escritor e jornalista aí na França, ele é da Argélia, mas ele muda para a França ainda cedo, e ele é considerado o escritor dos três absurdos, né? O que são esses três absurdos? Então, tem o romance estrangeiro, que também está no domínio público, se vocês procurarem PDF, encontram aí. O ensaio, que é o mito de Sísifo, que eu vou falar para vocês hoje, do mito de Sísifo, e está lá no Moodle para vocês. E também a peça Calígula, que é uma peça de teatro, mas que depois foi filmada também, tá? A influência de Kierkegaard é bem claro, tá? Que é o dinamarquês aí, Kierkegaard vai influenciar, principalmente aquela história bíblica de Abraão e Isaac, que eu falei para vocês na aula passada, que vai fazer ele pensar na ideia aí do que quão absurda é a vida, né? Então, só para retomar o Kierkegaard, a ideia de absurdo dele em relação àquela passagem de Abraão, quando Abraão aceita sacrificar o próprio filho como prova de amor de Deus sem questionar, e aí ele vai levar o filho ali em direção ao sacrifício, e antes de que o sacrifício seja consumado, Deus manda de novo um anjo, né, e libera ele desse sacrifício do próprio filho. O que espanta o Kierkegaard nessa cena, né, não é a obediência cega de Abraão em relação à questão da sua fé, mas o fato de que na continuidade ali da história bíblica, tanto Abraão como o filho retomam uma rotina normal como se nada tivesse acontecido, né? Então, aí no ensaio Temor e Tremor, escrito por Kierkegaard, ele fala, Abraão renunciou infinitamente a tudo, então retomou tudo de volta com a força do absurdo. E é essa força do absurdo, é essa absurdidade da vida que espanta os existencialistas. É a capacidade do homem diante do novo, né? A gente mesmo estava vivendo a nossa vida tranquilamente, eu costumo falar que eu tinha várias bolinhas de cristal ali, todas cuidadas no meu braço, né, minha profissão, meus aluninhos, minha família, até mesmo a minha espiritualidade, e aí de repente vem o coronavírus que deixa derrubar todas essas bolas numa ladeira, e eu não sei qual delas eu cuido primeiro, foram as 2 primeiras semanas ali, como se fosse um absurdo tudo isso, até a gente voltar a ter essas bolas na nossa mão, e aí a gente dá continuidade à nossa vida, como se nada tivesse acontecido. Então, esses absurdos que acontecem diante da vida, que é o fantástico da vida, que faz a gente repensar um pouco na nossa própria existência, tá? Então, o Camus, ele também acredita nessa questão do absurdo da vida, mas sem essa parte religiosa de Abraão que o Kierkegaard usa. E aí, ele está vivendo ali, né, aqui também podemos ver relações com a vida na França da ocupação, que é o que ele está vivendo, né, ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, e aí as pessoas perdem tudo, tem vidas sendo perdidas, judeus sendo mortos, e aí, qual que é o sentido disso tudo, né? E por que dar sentido para isso tudo? Como viver sem sentido? Essa é a questão que o Camus vai colocar. E ele toma como lema o cartaz que existia na Inglaterra no período, que era Keep Calm and Carry On, era espalhado durante o período da Segunda Guerra Mundial para poder tranquilizar aí a população. E quando a gente perde sentido, quando a gente tenta dar um sentido para a vida já fica pronta e acabada. Os absurdos, o fantástico da vida somem. E é isso que faz a vida ser boa, segundo o Camus, o Kierkegaard e os outros existencialistas, tá? O que é o mito de Sísifo, né? Esse mito já existia antes do Kierkegaard escrever sobre ele. É um mito homérico da Grécia Antiga aí, onde o Sísifo, ele é condenado, na verdade ele pode escolher, tá? Ele é condenado a trair os deuses, e aí ele pode escolher entre morrer ou trabalhar todos os dias, e ele opta pelo trabalho. Então aí a gente já vê um pouquinho a questão do suicídio também sendo eliminada do existencialismo, a gente já volta a falar sobre esse assunto. Quando ele opta pelo trabalho, vão dar um castigo para ele carregar uma pedra em cima para o topo de uma montanha todos os dias, e aí ao longo da noite essa pedra rola para baixo. No dia seguinte ele pega a pedra e leva para cima, e aí a pedra rola para baixo. Então o Sísifo tem esse trabalho constante. O Camus pega essa ideia e percebe o quanto a nossa vida é burocrática e também é carregar pedras, né? A gente acorda, estuda, trabalha, dorme. Acorda, estuda, trabalha e dorme. Carrega uma pedra todos os dias para cima da montanha. Então, é essa relação que ele vai fazer ali com o mito de Sísifo, tá? Então, o Camus, ele vai ter esse incômodo aí pela derrocada da conquista
civilizatória, liberal, democrática, com as atrocidades que estavam acontecendo na sua época, né, pelos nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Essa situação, problema, provoca o Camus, essa angústia, essa interioridade aí, ele vai produzir essa obra em 1941, só que ela só é publicada em 1942. O mito de Sísifo configurou-se num paradigma filosófico e não numa significação do mundo, pois nessa obra Camus retoma a narrativa homérica sobre o Sísifo para abordá-la de modo inovador como a primeira elaboração filosófica sobre o tema da absurdidade com incidência existencial. Então, embora o Kierkegaard mostre ali que a nossa vida é um absurdo, o tema da absurdidade da vida é trabalhada a princípio aí em Camus, tá? Nesse escritor aí. Por isso que tem essa relação de filosofia com literatura. E depois outros vão surgindo também dentro da literatura, tá? Então, o autor franco-argelino concentra ousadamente a tradição filosófica ao proclamar na primeira página, logo ali no início do livro do Camus, Mito de Sísifo, tá? Ele fala que só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a gente pensa em vida também. Por que abandonar tudo isso? Por que abandonar todo esse absurdo ou fugir desse absurdo, sendo que a vida é realmente um absurdo? Outra questão que ele coloca lembra que em Kierkegaard a gente primeiro existe e depois a gente constrói a nossa essência. Quando a pessoa se suicida, né, e por isso que eles vão criticar muito a questão do suicídio, ele está deixando de construir a própria essência. Se ele deixa de construir a própria essência, ele se torna um nada. Então, a questão do existencialismo é a existência, a construção dessa essência, então que a vida tem que ser escolhida pelo próprio ser humano, tá? Então, julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Essa é a questão que os existencialistas colocam. Será que a vida vale a pena ser vivida? Né? E aí muitos vão criticar, principalmente o Sartre, que quando a gente nasce, falam que a vida é maravilhosa, que a vida é ótima e tal, só que a gente começa a encontrar coisas que não são tão boas assim na vida, e a gente não sabe lidar com elas, né? Então eles mostram, uma tentativa também de mostrar que a vida tem seus altos e baixos, e que o homem tem a todo instante na vida de escolher algo novo, de criar algo novo, de se tornar um ser diferente daquilo que ele era todos os dias e todos os instantes. Então, a chave de leitura dessa questão que ele coloca ali logo no começo da obra é o final da obra, que ele fala que é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, é preciso imaginar que a gente tem novas possibilidades de escolha para poder dar continuidade na construção da nossa essência. Por isso que o suicídio, para eles, é algo que eles tiram totalmente das possibilidades diante do absurdo da vida, tá? Então, em princípio, o absurdo é a ausência de sentido. Só que é exatamente essa ausência de sentido que vai fazer sentido no existencialismo, né? Se o sentido da vida já nos fosse dado, o que eu estou fazendo aqui, então? Né? Eu tenho que buscar o meu próprio sentido, minha própria essência. Se já fosse dado, eu já estaria pronta e acabada. E a nossa construção é diária. Então, a ausência que não implica no cometimento do suicídio, mas sim na construção do seu próprio sentido. O autor, né, o Camus, não compactua com a retórica comum e tradicional quanto à necessidade de uma razão para viver, posto que não há um sentido prévio para a vida, a gente só existe. O que a gente tem é a nossa existência, é a nossa vida. Agora, o sentido, o significado, quem dá somos nós, porque somos nós, através das escolhas, que vamos construindo nossa essência. Então, tal posição, porém, não leva a defender nem o suicídio físico e nem o filosófico, de deixar de pensar na vida. Né? Muito pelo contrário, é aceitar a vida como ela nos é dada e aceitar também essas possibilidades de escolha, tá? Então, o seu ponto de vista partiu de questões de caráter existencial, desde a experiência do indivíduo perante o cenário cotidiano, do qual se reconhece dissociado. Como assim dissociado? A gente vê diversas atrocidades acontecendo aí no mundo, se sente incomodado diante delas, mas não faz nada em relação a elas. A gente se sente dissociado, só que a gente também está inserido no mundo. Então, esse mundo faz parte da gente, tá? Então, o que desencadeia a crise é quase sempre incontrolável. Os jornais falam frequentemente de profundos desgostos ou de doença incurável. Essas explicações são válidas, mas seria preciso saber se o mesmo dia um amigo do desesperado, aí no trecho que ele trata da questão do suicídio, né, não lhe falou um tom indiferente. Este é o culpado,
pois isso pode ser o suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Então, é interessante também no existencialismo, na literatura de Camus, e principalmente na obra filosófica do Sartre, que a gente vai ver, é preciso levar em consideração também os outros, né? Então, a escolha, claro que parte da liberdade de cada ser que está construindo a sua essência, mas a gente não pode escolher que as escolhas, e as palavras também são escolhas, né? Pode influenciar na vida dos outros. Então, é levar em consideração o mundo no qual você está inserido e levar em consideração também as pessoas que estão em torno dessa pessoa que está sofrendo essas questões existencialistas, tá? Tanto é que para o Sartre, ele coloca a frase que o inferno são os outros, né? As escolhas dos outros influenciam na nossa vida e as nossas escolhas, mesmo que sejam feitas através dessa liberdade, também influenciam na vida dos outros. Então, tem essa questão de você abraçar o mundo e pensar no todo diante de uma escolha que você faz na vida. Então, pode falar. Consegue me ouvir? Uhum. Ah, que bom, antes não tava dando. Ô, professora, um negócio que eu não entendi nos existencialistas é tipo, pra mim ficou meio assim, eles não veem um sentido na vida, porque não tem um sentido prévio. Só que você também não pode desistir. Então, a qual o ponto que eles querem chegar? Você constrói a sua essência, Lucas. Porque até então, toda a essência já vinha pronta, né? A tradição, principalmente da filosofia medieval, é que cada um já nascia com uma essência pronta e acabada. Então, por exemplo, está já no destino do Lucas se tornar um médico famoso, tal. Então, já antes de nascer, os seus pais já pensavam em quem você seria, em como você seria. Então, as pessoas já nasciam com uma essência pronta e acabada, né? E sempre buscam um significado para a vida. Para os medievais também seria viver bem conforme a Deus para poder ter a eternidade prometida, né? Então, sempre a essência, a finalidade estava pronta e acabada. Os existencialistas invertem isso. Falam que o que a gente tem é só a nossa existência, que a nossa essência a gente vai construindo, entendeu? E se você optar por não construir, se você se suicidar, você não finalizou aquela sua essência, então você se cai, você se torna no nada. E lembra que uma das questões da natureza humana também mesmo que intrínseca ali, é a questão da necessidade da gente se imortalizar, da gente mostrar, olha, estou aqui, eu passei por aqui nessa vida. Porque senão no dia que a gente morrer, nem mesmo na memória do outro eu fiquei. Tá? Deu para entender, Lucas? Deu, professor, obrigado. Tá? Então, seria essa construção da essência do ser, né? E se eu te der pronto a sua essência, a sua liberdade de escolha cai por água abaixo, tá? E a questão principal também dos existencialistas é a liberdade, né? A liberdade do indivíduo de escolher quem ele quer ser. Então, como o Camus bem lembra aí, a indiferença do amigo, no caso do suicídio que ele faz análise ali no começo, assim culpável gera o desespero, sendo suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Então, apesar dessa fina análise aí de Camus, não justifica o suicídio mesmo assim. Tá? Ele fala que isso não é fora das possibilidades dos existencialistas. Então, sem discutir a moralidade ou imoralidade das decisões motivadas individualmente, não tem como a gente julgar o fato de a pessoa ter se suicidado ou não, porque ninguém vive a pele dele, e a única coisa que ele deseja ali naquele momento é se libertar daquele sofrimento. Ele propõe uma alternativa ao nada do suicídio, físico ou filosófico, frente ao absurdo, talvez ancorado em sua experiência singular. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí o que ele propõe em relação ao suicídio, tá? Então, nessa diversidade, supõe-se existir solidariedade entre as famílias operárias de seu bairro na luta cotidiana por sobrevivência. Então, ele vai pensar na questão da ajuda mútua, né, da sociedade mesmo, do período que ele está vivendo. Vínculos socioafetivos, afinal a gente esquece que a gente está num mundo plural, distintos do Estado e do atomismo liberal, que fortaleciam a capacidade coletiva e individual de enfrentamento das barreiras diárias para uma vida melhor e mais feliz. Então, o que ele propõe é você compartilhar aquela angústia, você compartilhar o seu desespero, e você também perceber no outro a ajuda que ele está precisando. Então, perceber que você vive num mundo plural
é o principal ali para o Camus, tá? E a gente não pode esquecer que ele está num período também, ele está no pós-século XIX, e é no século XIX ali que as pessoas começam a ter esse relacionamento humano um pouco mais próximos, por conta da criação dos grandes centros urbanos. Então, as questões de relacionamento humano, as questões de interioridade humana, surgem nesse período, né? À toa que o Freud e o Jung estão a um passo aí da formalização e da consolidação da própria psicologia, tá? A gente tem ali no século XVII, no século XVIII, aquele período que sai do mundo fechado do feudalismo para o universo infinito, que você olha para o céu, você não vê mais um Deus, você vê uma possibilidade de construção de ciência, você vê uma possibilidade de relacionamentos, de questões. Então, o século XIX e o século XX é a consolidação exatamente desse universo infinito de possibilidades de relações humanas, de possibilidades de construções científicas. Aí depois a gente já tem a nossa globalização. Então, tudo isso é um período ali que fala um pouco mais dessa questão de vínculos sociais e de vínculos humanos. Então, no ensaio aí, tá aqui tudo bem, pessoal? Professora, desculpa te interromper, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi, tipo, quando você falou que na tentativa da gente dar um sentido para a vida, o fantástico da vida some. Eu não entendi essa parte. Porque, assim, para os existencialistas, Luísa, o fantástico da vida é exatamente não ter sentido, né? Porque o sentido não pode estar pronto e acabado, é a gente que vai construindo através dessa liberdade de escolhas. Se a gente atribuir um sentido, fica preso, né? Ele fica pronto, e na verdade a gente está construindo ele todos os dias até o dia de nossa morte. Então, você atribuiu um sentido para a vida, acabou, paralisou a sua possibilidade de escolha, sua liberdade de escolhas. Entendeu? Ah, entendi. Ficou mais claro. Obrigada. Então, aqui. Eu adoro quando vocês param, porque assim eu percebo o que está falhando, o que está faltando ou não. Então, pode perguntar, por favor, galera. Então, no ensaio do mito de Sísifo aí, que faz uma referência à Odisseia de Homero, o Camus, ele fala do rei, que ao desafiar os deuses, recebe o castigo, Camus não, desculpa, Homero, né? Fala que ao desafiar os deuses, recebe o castigo de empurrar a pedra para o alto da montanha todos os dias. Toda vez que ele chega ao topo, a pedra rola abaixo e ele precisa fazer de novo esse trabalho. Camus descreve Sísifo como uma pessoa que vivia a vida plenamente, odiava a morte e que foi condenada a cumprir uma tarefa totalmente inútil. E aí ele pensa um pouco na questão da inutilidade do nosso trabalho, né, de todos os dias. Então, o filósofo apresenta com o mito, na verdade, o escritor apresenta com o mito uma metáfora sobre a vida moderna em que diversas pessoas são obrigadas a realizar trabalhos fúteis em fábricas ou escritórios, né, aquela questão da burocratização do trabalho que ele está vivendo ali durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas acordam, trabalham, fazem sua tarefa, cuidam da sua família e dormem. Acordam, fazem o seu trabalho, família e dormem. E ele fala que não é possível que a vida seja só isso, né? Mas que as pessoas aceitam carregar essa pedra também e pedem essa maravilha que é o absurdo da vida, de você ter possibilidade de criar coisas novas todos os dias. Essa é a crítica aí que o Camus faz, tá? Então, inspirado no mito grego, a expressão trabalho de Sísifo, que seria levar a pedra todos os dias, significa um trabalho burocrático, cansativo e tedioso. Em síntese, um sacrifício inútil, sem perspectiva de mudança para melhor. A condição absurda seria, então, essa própria condição humana em que a gente se encontra, né? Eu falei para vocês do tema da Simone de... tema de redação, que foi uma frase da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher, tem muito a ver com essa questão existencialista aí do absurdo da vida. Então, até a década de 50, 60, mais ou menos, quando a mulher estava grávida ainda e sabia que era uma menina, a essência dela já era dada por aqueles que estavam fora, né? Ah, tomara que ela seja delicada, que ela arranje um bom marido, que ela seja uma boa dona de casa. E o que a Simone de Beauvoir quer, como existencialista e como feminista, é que aquela menina que mal nasceu, ela torne-se a mulher que ela deseje ser, né, que ela escolha ser. Então, é isso que é a construção da vida. Se você já dá pronta a essência, o significado, perdeu a possibilidade de liberdade de escolha,
tá? Então, é exatamente esse que seria a maravilha da vida. E quando a gente entra no sistema burocrático todos os dias e fazer a mesma coisa, assim, em menor sentido, você também se fecha dentro das suas possibilidades de escolha e de viver esse absurdo que a vida é. Então, o absurdo, na verdade, da vida é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, porque é ela que abre novos caminhos, novas possibilidades. Então, o mito de Sísifo, o Camus faz um jogo, né, de linguagem, ele chama de mito decisivo, né? Isso está em francês, fica melhor em francês do que em português, mas é um mito decisivo. Então, esse caráter decisivo se instaura graças ao componente existencial do absurdo no mundo, em semelhança com o relato do mito grego. Então, é aquele ponto absurdo da vida que é um ponto decisivo de que tipo de vida que você quer levar. Você quer continuar levando a pedra todos os dias para o topo da montanha ou ter a liberdade de escolhas de novas possibilidades de construção da sua própria essência, tá? Aí, como que isso acontece, né? Eu não sei se vocês já assistiram o show de Truman. Pessoal, Já. Já. A gente assistiu no Sim. Fundamental 2. Ótimo. Eu também sempre passo para a turminha do Fundo de 2. Então, ali no show de Truman, né, tem um momento que o Truman, ele tem um estalo, né, tipo, um insight, assim, né, de que merda que é essa vida que todos os dias acontecem as mesmas coisas, não tem nada de novo. É nesse insight que a gente sente essa necessidade diante do absurdo de enxergar as novas possibilidades. Então, o Camus escreve ali, né, mas de vez em quando ocorre um deslize, né, esse insight, e surge a questão da finalidade, de tudo aquele trabalho que eu estou fazendo. Então, são nesses momentos que sentimos um cansaço tingido de espanto, esse espanto do que é a vida, ao enfrentarmos a pergunta mais básica de todas: por que continuamos a viver? Por que continuamos a fazer esse trabalho todos os dias? Por que todos os dias tem que ser sempre os mesmos? A mesma coisa, sendo que a existência está em nossas mãos, né? Então, para Camus, era preciso tomar uma decisão. Se optarmos por continuar a viver, devemos aceitar que não existe um sentido último no que fazemos, e aí sim, pensar nas novas possibilidades de saída daquele trabalho burocrático ou daquela vida rotineira de sempre levar a pedra para o topo da montanha. Tá? É naquele momento do insight ali que você começa a ter a sua vida em suas próprias mãos e começar a fazer as suas próprias escolhas. Então, vida e existência não são sinônimas em Camus, tá? Existência é o momento que a gente nasce ali, e vida é o que a gente constrói. Então, a certeza da existência e a estranheza de si suscita o sentimento da absurdidade por causa do divórcio entre existente e sua vida, ou entre o ator e o seu cenário. Só existir para os existencialistas não basta, você tem que viver, e viver é construir a sua essência, tá? Então, por isso que a existência precede a essência. Todo mundo existe, mas poucos constroem a sua essência tendo aquela existência em suas próprias mãos. E diante disso, caem as questões da influência da sociedade, da influência do outro, por isso que o inferno também são os outros. Eu estou adiantando um pouquinho aí algumas frases do Sartre, porque tem muito sentido aí em Camus. Tá? Então, por isso a compreensão da existência é um contínuo desafio ao longo de um tortuoso, angustioso e desesperador caminho de afirmação da vida absurda. A vida não está pronta, ela é construída. E por isso, já que eu estou adiantando um pouco do Sartre, como a gente constrói a nossa própria essência, isso dá um certo medo, uma certa angústia. E por isso que para o Sartre, a liberdade é uma condenação. Ele fala que o homem está condenado a ser livre, porque não é fácil você perceber que a existência e a sua própria vida estão em suas mãos, porque você vai ter que assumir a responsabilidade das suas escolhas lá na frente, tá? Então, deve-se ferir moralmente a esperança terrena, só então é que nos salvamos pela esperança verdadeira. E o que é essa esperança verdadeira para Camus e para os existencialistas? É de que a vida não tem um sentido, que é a gente que constrói esse sentido. O que seria essa esperança terrena? Daquela, né, da vida prometida junto a Deus. Tem que abandonar tudo isso e perceber que, na verdade, a essência da vida é o aqui e o agora. Então, segundo Camus, na tentativa de usar a esperança na eternidade para curar a doença mortal, que é o nosso peso, pelo fato do homem não ser imortal, e do desespero em Kierkegaard, só gera resignação se a gente tentar
viver da maneira que o Kierkegaard propõe, que é uma maneira cristã, em relação a uma vida imortal junto a Deus, né? Para o Camus, isso gera um ser resignado. Olha o Nietzsche aparecendo aí também, tá? O que é um ser resignado? É aquele ser que faz as coisas sem sentido, não vê saída para sua vida. Então, aquela pessoa que acredita numa terra prometida, não vive o agora, se torna uma pessoa resignada também. Então, Camus valoriza a vida do existente, em contraposição à proposta kierkegaardiana de que, perante o absurdo, resta-nos apenas o paradoxo subjacente ao salto da fé, ancorado pelo sacrifício do intelecto. Para o Kierkegaard, já que essa vida não tem sentido, ele joga todas as possibilidades de sentido para a eternidade junto a Deus. Para o Camus, isso não tem sentido, a gente tem que viver o aqui e agora, porque jogar para junto a Deus é se tornar uma pessoa resignada nessa vida. Pessoal, até aqui, ok? Sim. Tá. Então, continuando, a gente já está finalizando a parte do Camus, tá? Por isso, o nosso autor afirma o desespero do existente como um exercício paradoxal da liberdade mais eficiente do que o salto kierkegaardiano da fé. O importante para o Camus não é curar, né, no futuro, mas viver com esses males. A vida não é só boa, a vida também tem coisas ruins, e quem escolhe, quem opta, somos nós. Tá? O que a gente vai fazer com isso? Tanto é que o Sartre também, já adiantando um pouco, ele tem uma outra frase interessante que ele fala que não importa aquilo que fizeram de você, o que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Como que você vai usar esses males na vida? Você vai fugir deles ou você vai enfrentar? Tá? Isso é o que importa. Então, eis a principal diferença entre Camus e o Kierkegaard. O Kierkegaard, eles dá um salto na fé, então ele joga essa absurdidade da vida ali no futuro prometido, junto à eternidade, e o Kierkegaard fala que não, que a gente tem que pegar tudo isso e viver o agora. E é a gente que decide o que a gente vai fazer com tudo isso, tá? Então, é necessário viver com o tempo e morrer com ele. Eu quero tudo, essas são frases de Camus, tá? Eu quero tudo ou nada. Se escolho a ação, não pense que a contemplação, ou seja, olhar para os céus, né, para Deus, me seja como uma terra desconhecida. Mas ela não pode me dar tudo e, privado do eterno, quero me aliar ao tempo. O que é se aliar ao tempo? É viver o agora. Para você e para mim, isto é uma libertação. O indivíduo não pode nada e, no entanto, ele pode tudo. Tá? O indivíduo, ele não pode nada no sentido de contemplação, jogar para o futuro, porque o futuro nada está garantido, mas ao mesmo tempo ele pode tudo aqui agora, nesse próprio tempo, quando ele se alia ao tempo dele, da sua própria existência. E aí mais uma frase do Camus: no universo subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se a 1000 pequenas vozes maravilhadas da terra, apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol sem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim ao esforço e não acaba mais. Esse sim do homem absurdo é quase que o sim do vontade de potência do Nietzsche, que é uma vontade pela vida, né? No mais, ele se tem como o senhor de seus dias. Nesse instante sutil em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, vindo de novo para seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna o seu destino, criado por ele agora, e não pelos outros. Ele escolheu, ele optou carregar a pedra todos os dias para cima da montanha, ao invés da morte. Então, unificado sobre o olhar de sua memória, e em breve selado por sua morte. Assim, convencido da origem toda humana de tudo que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando. O rochedo continua a rolar todos os dias, mas foi uma escolha que ele fez, tá? Só finalizando com a mesma fala de Camus, para eu já falo com vocês aí. Então, ele finaliza da seguinte maneira: deixe o Sísifo no sopé da montanha, sempre se encontra seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega aos deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fútil.
Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. E por que o Camus finaliza com essa frase? Porque ele percebe que a escolha de carregar uma pedra todos os dias para cima da montanha foi uma escolha de Sísifo. Ele poderia ter escolhido pela morte. E como é uma escolha de Sísifo, o Sísifo nada mais tá do que fazendo, assumindo aquela responsabilidade da escolha que ele fez. Então, por isso que é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, julgar a vida de uma pessoa que tem uma vida rotineira ou que tem uma vida burocrática é julgar pelo nosso olhar, porque, na verdade, a escolha é dela. Se ela quisesse sair daquilo, ela também poderia, tá? Eu vi que alguém abriu o microfone aí. Pessoal, tem uma dúvida? Era eu. Fala, Eu Carol. tinha ficado com uma dúvida quando você falou que o sim ao absurdo da vida do Camus é semelhante ao sim da vontade de potência. Eu não entendi muito bem a relação. Porque os dois são um sim pela vida, tá? O vontade de potência, quando você realiza a sua vontade de potência no limite, você está assumindo a sua vida e se tornando um homem autêntico. Então, você está falando um sim, eu tenho vontade e eu vou realizar. E o sim de Camus, da escolha, também é você tomando essa vida na sua mão e escolhendo a sua essência. Entendi. Obrigada. Os dois são um sim pela vida, tá? Uhum. E já finalizando, pessoal, se a gente só tem um minutinho aí de aula, eu vou passar aqui para o tema da reelaboração. Eu coloquei para vocês, esses slides já estão lá no Moodle. Aqui tem um vídeo que é uma análise literária do mito de Sísifo para vocês. E tem o tema da reelaboração, que é para entregar só no dia 15 de junho, tá? Mas já vou passar o tema agora. Assim vocês conseguem já assistir às aulas de Heidegger e de Sartre pensando no tema, que é a questão do absurdo da existência humana. Vocês vão escrever um texto autoral, então de vocês mesmo, vocês vão colocar as ideias de vocês, a opinião mesmo de vocês. Quero conhecer vocês, tá, um pouquinho através desse texto autoral, e tentar fazer uma relação com o existencialismo. Não precisa necessariamente ser um autor, citar o Sartre, ou o Kierkegaard, ou Heidegger, que a gente ainda vai ver, mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre qual que é o pensamento de vocês em relação ao absurdo da existência humana. Tem que ter sentido ou não? Tá? O que vocês pensam disso? Pensando também em toda a filosofia que vocês já viram aí. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Roberta, eu fiquei com uma dúvida, se o Kierkegaard ele também meio que condena o suicídio. Condena. Assim, o Kierkegaard não trabalha necessariamente o suicídio, ele não escreve nenhum texto sobre o suicídio especificamente, né? Mas ele escreve sobre a questão da aceitação da própria vida, da própria existência. E de uma maneira tão positiva que, pensando em relação ao suicídio, ele condenaria o suicídio, sim. Porque quando você opta por dar um salto na fé, é quando você foge também do suicídio. Você opta pela vida, mas você acredita que todo esse absurdo da vida está ali junto a Deus. Ah, tá. Entendi. Tá. Obrigada. Professor, Pode falar, Luca. Na reelaboração, eu tenho que usar algum filósofo, é isso? Não necessariamente. Você pode colocar sua opinião, que pode ser uma mistura de filósofos também, não tem problema. Se você acredita em determinismo, também você pode ser contrário. Mas pode usar religião ou tem que ser só Pode. filosofia? Eu quero conhecer vocês. É um texto autoral. Ah, tá, valeu. Tá bom? O que vai ser avaliado, já que é um texto autoral, de opinião, o que vai ser avaliado? A opinião? Claro que não, tá? Eu, assim, jamais vou discriminar qualquer tipo de opinião, de religião. A argumentação vai ser avaliada, tá bom? Então, não importa o caminho que vocês seguirem. Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, então, uma ótima semana para todos vocês. Até a próxima segunda-feira, que a gente vai falar do Heidegger, que é um filósofo bem